Salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte da ESPN Brasil falando da grande final da Libertadores da América. Flamengo e Palmeiras. Tem favorito? Não tem? Comente aqui, o jogo é só daqui a 30 dias, certo? Daqui 29 dias. Muito bem, dito isso, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como crédito, simbora. Hoje é 31, então é um mês de uma caminhada taco a taco de brasileiro, cada rodada importando. Então assim, conquistaram um grande objetivo. Um pega o Sport em casa, o outro Juventude fora, times de Z4, mas com diferenças de mando. Qual o peso? Primeiro, Brasileirão tem valor e muito individualmente falando, mas para desembocar na Libertadores, qual o peso dessa caminhada para quando chegar o enfrentamento de Libertadores? A frase célebre que o Abel eternizou, né, 90 minutos é muito tempo, né, para falar entre um jogo e outro, e de fato se mostrou. Você imagina, um mês no futebol brasileiro é uma eternidade. Em um mês dá para acontecer tanta coisa, tanta coisa. Para o bem ou para o mal, né? Então, assim, é muito difícil traçar o panorama de hoje para definir o prognóstico da final, né? O momento dos clubes tem muita coisa para mudar. Sim. Tem a recuperação do Pedro, tem a recuperação do Everton, tem a fase das equipes, tem, enfim, tudo isso que pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, ele é muito importante, mas com a configuração da Libertadores, terminando no fim do ano, né? Libertadores o ano inteiro, com esses dois times disputando os dois campeonatos, não vai ter jeito. O Campeonato Brasileiro vai ficar em segundo plano. A própria conquista do Campeonato Brasileiro, infelizmente, ela vai ficar em segundo plano. Quem ganhar a Libertadores vai estar por cima na história. Embora o Campeonato Brasileiro seja de uma importância, assim, inquestionável. Mas como as coisas são como são e não tem jeito. A grande conversa vai ser para o dia 29 de novembro. E as equipes vão administrar também o calendário de Campeonato Brasileiro nisso. O Flamengo tem, a princípio, jogos contra... Pelo que eu dei uma olhadinha, até a final, o Flamengo tem mais jogos contra adversários mais baixos na tabela. O Flamengo, por exemplo, pega o Sport 2 vezes. O Palmeiras pega o Santos 2 vezes. O Santos está acima do Sport. E o Palmeiras tem mais confrontos de meio de tabela. O Flamengo tem alguns de cima, tipo São Paulo, e mais times lá de baixo. E aí vai ser essa briga, né? O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras tem vantagem para o Campeonato Brasileiro e na Libertadores não há vantagem. Vai ser um mês muito longo para os torcedores. E isso eu tenho certeza. Vai demorar para passar e a gente vai ficar conjecturando o que muda de um jogo para o outro do Brasileiro, projetando sempre a final do dia 29. Eu estava dando uma olhada aqui, algumas coisas importantes. No fim de semana da final da Libertadores é o fim de semana da rodada 36 do Brasileiro, ou seja, a antepenúltima. E aí tem no meio de semana a 37 e daí a 38. Então, assim, é realmente na cara do gol da decisão do Brasileiro. Então, para você, eu jogo a mesma pergunta, mas alterando um contexto. Quanto o Brasileiro até a final da Libertadores, caso se encaminhe para um dos lados, muda completamente a final? Porque hoje está realmente trocação, eles estão no mesmo patamar, estão na mesma final, a diferença de um ponto. Se o brasileiro tiver encaminhado para a pressão no outro de ficar vice 2 vezes, porque a gente está falando de um ano muito bom dos dois, que pode, em um mês, nesse tempo longo que a gente falou que era no futebol brasileiro, virar duro, virar de derrota, sem ser, mas enfim. A minha impressão é que projetar a final da Libertadores agora é inútil. Sim. Não é que é um equívoco. Não dá. O futebol não permite que você faça uma coisa dessa, mesmo que, imagine uma situação... Concordo plenamente, cara. Não tem como. Completamente maluca, um intervalo, não de um mês, que um mês é demais, mas 15 dias que você não tem jogo nenhum e você pode descansar todo mundo. Ainda assim, seria muito tempo para você garantir que o seu time chegaria nesse momento, que é o auge, da melhor maneira, nas melhores condições possíveis. Com um mês, então, isso aí, em termos futebolísticos, está longe demais. É uma coisa assim que não dá nem para você pensar. Agora, é aquela velha máxima também. A melhor forma de preparar uma grande decisão da Libertadores é a rodada do Campeonato Brasileiro. Você ter a oportunidade de, óbvio, manter o seu time num nível de competição alto. Não sei se as comissões técnicas já vão começar a pensar em cuidar de determinados jogadores, porque a necessidade de somar pontos no Brasileirão
para não perder a possibilidade de ganhar o troféu, ela é, assim, gigantesca. Você não pode discutir isso. Eu acho também, como o Gustavo falou, que na hora de uma possível dividida entre uma coisa e outra, o título que tem mais valor, que é o da Copa Libertadores, é óbvio que vai falar mais alto. Mas os dois clubes já expressaram o desejo de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo de uma maneira muito clara para todo mundo antes do campeonato começar e durante a competição. Mas o Palmeiras tem um componente que, na verdade, o Flamengo também tem, porque o Palmeiras fez uma coisa épica, maravilhosa, histórica, heróica, mas a forma como o Flamengo se classificou fora de casa depois, em especial depois que perdeu um jogador, é também uma coisa que une o time. Claro. Também demonstra competência, demonstra um sentido coletivo importante, pela maneira como o Flamengo fechou o jogo, impedindo que o Racing praticamente o ameaçasse demais. Mas, olha, não dá para dizer agora qualquer coisa a respeito de como essas duas equipes vão chegar no final do mês de novembro para decidir a Copa Libertadores. Mas que bom que a gente pode acompanhar o passo a passo delas no Campeonato Brasileiro, diante de nós aqui, para a gente poder avaliar. E assim, vai começar, evidentemente, uma comparação direta, rodada a rodada, semana a semana, entre Palmeiras e Flamengo, até a final da Libertadores. E essa final tem uma questão grandiosa também, que essa temporada nos proporciona um certo nivelamento das duas equipes em aspectos que a gente não estava acostumado. Que é o que eu estou querendo dizer. Quando a gente pensa nessa era rica e vitoriosa das duas equipes, onde eles dividem o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano, qual é a principal virtude que a gente observa nos grandes momentos do time do Flamengo? É a parte técnica, né? É o brilhantismo, é o refinamento. E qual é a principal virtude que a gente aprendeu a observar no Palmeiras do Abel Ferreira nessa mesma era? O nível de competitividade absurdo, predador. Vamos olhar o que são as temporadas. Qual é o grande salto que o Palmeiras do Abel deu na qualidade técnica, jogo mais bonito, essa arrancada de segundo turno, um jogo altamente ofensivo. E qual é o salto que o Flamengo do Felipe Luiz deu em relação a outros momentos do Flamengo? Uma consistência absurda. Então, o Palmeiras melhorou naquilo que o Flamengo era melhor e o Flamengo melhorou naquilo que o Palmeiras é melhor, né? As duas equipes buscaram um pouco da virtude que o outro tinha. Então, elas, em alguma medida, elas se nivelaram em aspectos que a gente não estava acostumado a ver. A gente reconhecia o Flamengo de uma forma e o Palmeiras de outra forma. Hoje a gente vê um pouco da virtude de cada um no rival. E isso torna essa final ainda maior, ainda mais equilibrada e ainda mais imprevisível. Vamos, essa final maior que disse o Zupac, que a gente tem aquela tela, né, Camila? Vamos colocar das finais únicas, André. Tivemos grandes finais únicas, algumas brasileiras e, inclusive, essa é uma reedição, já se enfrentaram em 21, Palmeiras e Flamengo. Então, ó, Flamengo e River, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Furacão, Boca Juniors e Fluminense, Galo e Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Primeira final brasileira repetida na história da competição. A gente tá vendo aí, grande jogo. Palmeiras e Flamengo foi um jogaço. O jogo do ano passado foi um jogaço do Botafogo e tudo mais. Mas pela construção de uma rivalidade, porque 21 era o início desse movimento Abel Ferreira, de uma consolidação total do Flamengo. Para você é a final mais pesada dessa amostragem de final única? Não de camisa, de contextos, de valores, de tudo que está envolvendo, de elenco, inclusive? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque é a combinação de tudo, né? De dois clubes que se consideram rivais dentro e fora do campo, que competem pela contratação de jogadores, não necessariamente pela contratação de técnicos, porque o Abel está no Palmeiras há muito tempo, mas né, na final anterior, a final no Uruguai, era o Renato Gaúcho, o técnico do Flamengo, o técnico do Palmeiras era o mesmo. Tem uma coisa em relação a essa final... Tá ali atrás, dá uma olhada, o cara que tá ali atrás. Dá uma olhada ali. O Andrés. Andrés Pereira? Sim. Você imagina se esse cara faz um gol decisivo? Sim. Assim, são tantas histórias dentro de uma grande história. O time do Flamengo de 2019 era melhor do que esse, né? Pelo menos a gente pode falar que o time de 19 não existe mais, esse time continua existindo, mas
acho que do ponto de vista da qualidade, do talento e do que conquistou, mas esse time do Flamengo tem um potencial absolutamente estratosférico. Então eu não sei se a gente acompanhou nas finais entre times brasileiros recentes uma qualidade de lado a lado que essas duas equipes atualmente alcançam. Eu acho que não. A gente pode estudar isso melhor, mas a minha impressão é que não. E é tudo caminhando para um jogo só, né, entre esses rivais e dois times que são indiscutivelmente os melhores do Brasil e da América do Sul. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E nessa hora, a final única, ela ajuda, evidentemente, a afunilar tudo e aumentar a emoção, porque são 90 minutos ou mais, mas um jogo só, uma tarde, né? Um evento. Mas olha, no formato anterior, em 2 jogos, um no Maracanã e um no Allianz Parque, calcule o que seria. Vamos seguir falando dos dois, agora trazendo o curto prazo, o fim de semana. O Flamengo tem pela frente o Sport, o Palmeiras visita o Juventude. A gente começa com o lado do Flamengo, o jogo já no sábado. Girando a chavinha para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Sport Recife, lanterninha da competição, neste sábado no Maracanã. E para isso, o técnico Felipe Luiz promove uma grande avaliação física no elenco rubro-negro. Isso por conta do desgaste dos últimos jogos decisivos que o clube teve nas últimas semanas, contra Racing e também partidas importantes no Brasileirão contra Palmeiras e Botafogo. Agora a comissão técnica do Flamengo avalia quem está bem fisicamente para esse jogo contra o Sport. E as novidades devem aparecer nas laterais. Ayrton Lucas e Emerson Royal devem estar no time titular para esse jogo contra a equipe pernambucana, assim como o volante De La Cruz, que não vem atuando nas últimas partidas, mas deve aparecer ali no 11 inicial de Felipe Luiz. No lado da equipe pernambucana, Daniel Paulista foi demitido e agora César Lucena é o técnico interino do Sport. Ele vai contar com o retorno do meia Lucas Lima, que deve aparecer no time titular para esse jogo difícil no Maracanã contra o Flamengo. César Lucena vai ter 2 desfalques, o do meia Rivera, que está com dores na coxa, e também do atacante Mateuzinho, que foi expulso na última rodada e não está à disposição do técnico do Sport. Alô, fã de esportes, Palmeiras teve pouco tempo para comemorar a classificação. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Amanhã começa a 31ª rodada do Brasileirão na Vila Belmiro. Às 16 horas tem Santos e Fortaleza. Cruzeiro e Vitória se enfrentam no Mineirão no mesmo horário. Às 18 horas, no Maião, tem Mirassol e Botafogo. Às 21 horas, no Maracanã, tem Flamengo e Sport. E no domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Grêmio. No mesmo horário, tem Bahia e Red Bull Bragantino e Ceará e Fortaleza. Às 18h30, no Beira-Rio, tem Internacional e Atlético Mineiro. No mesmo horário, lá no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Palmeiras. Em São Januário, às 20h30, tem Vasco e São Paulo. Domingão, tá? Classificação atualizada: Palmeiras 62, Flamengo 61, Cruzeiro 57, Mirassol, que vem surpreendendo a todos, tem 55 pontos, é o 4º colocado e já abriu uma gordura para o 5º colocado, que é o Bahia, galera. Olha só, 6 pontos de vantagem tem o Mirassol. Mirassol vai ficar no G4, viu? Bahia 49, né? O Fluminense 47, o Botafogo também 47, Vasco 42, São Paulo 41, Corinthians 39 junto com o Grêmio, Bragantino 36 e Atlético Mineiro também, 35 pontos Ceará e Internacional, Santos 32 pontos, é o primeiro fora do Z4. Vitória, primeiro no Z4, 31 pontos, Fortaleza 27, Juventude 26 e o Sport Recife, que é o lanterninha, tem 17 pontos. Temos aqui também a artilharia do campeonato. Arrascaeta e Caio Jorge, os dois têm 15 gols, tá? Verratti vem logo em seguida, né, com 14. Vitor Roque, 13. Pedro, 12. O Ryan tem 11, junto com o Reinaldo do Mirassol.
É isso, galera. Já falei muito. Deixa o like aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, tamo junto, saudações e fui!